E aí, tudo bem? Sabe aquela sensação de ir pegar um empréstimo e os juros estarem completamente diferentes do que eram há uns meses? Ou de olhar um investimento e não entender por que o rendimento mudou tanto? Pois é, a resposta para muita coisa no nosso dia a dia financeiro está em duas palavrinhas: taxa Selic. Hoje, a gente vai desvendar de vez o que é essa taxa e como ela mexe e muito com o nosso dinheiro. Bom, para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro. Primeiro, vamos ver o efeito prático da taxa no bolso de cada um. Depois, a gente vai decifrar o que essa tal de Selic realmente é. Na sequência, vamos entender como ela afeta a economia inteira, o impacto direto no nosso dinheiro e, por fim, o que a gente precisa ficar de olho daqui para frente. Então vamos começar com uma pergunta que com certeza muita gente já se fez. É o ponto de partida perfeito para a nossa conversa de hoje. Quem nunca, né, foi lá simular um financiamento e os juros estavam nas alturas, ou de repente ficaram super baixos, ou até mesmo notou que os juros do rotativo do cartão de crédito subiram do nada. Essa variação toda, gente, não é por acaso não. Ela está totalmente ligada à nossa protagonista de hoje, a taxa Selic. Ok, agora vamos direto ao ponto. Afinal, o que é exatamente essa taxa Selic? E mais importante, quem é que bate o martelo e decide se ela vai subir ou descer? Pensa assim, a Selic é a taxa-mãe de todos os juros no Brasil. É a taxa básica da nossa economia. O nome pode parecer complicado, né? Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Mas, na prática, é a referência para o custo do dinheiro no país. É ela que vai influenciar tudo, desde o juro do empréstimo que a gente pega no banco até o quanto rende o investimento. E olha, essa decisão não é aleatória, não. Quem define a Selic é o Comitê de Política Monetária, o famoso Copom, que é um grupo formado pelos diretores do Banco Central. A cada 45 dias, religiosamente, eles se reúnem, analisam como anda a economia e decidem o rumo da taxa. E o grande objetivo deles é sempre o mesmo: manter a inflação na linha. Beleza, já sabemos o que é e quem decide. Mas como é que isso funciona no mundo real? Como uma única decisão lá em Brasília mexe com a economia do país inteiro? O mecanismo é até que bem simples, é quase um efeito dominó. O Banco Central define a Selic e essa taxa vira a referência para os bancos comerciais pegarem dinheiro emprestado. Agora, se a taxa sobe para os bancos, adivinha só o que eles fazem. Exato, eles repassam esse custo para a gente, na forma de juros mais altos nos empréstimos e financiamentos. E claro, quando a Selic cai, acontece o contrário. Então, a lógica é a seguinte: quando o Banco Central quer dar uma freada na inflação, ele sobe a Selic. É como pisar no freio da economia. O crédito fica mais caro, as pessoas e as empresas compram menos, se endividam menos e, com menos gente consumindo, a pressão sobre os preços diminui. Resultado? A inflação tende a ser controlada. E quando a ideia é o contrário, é fazer a economia andar, aí o Banco Central pisa no acelerador, ele baixa a Selic. Com os juros mais baixos, pegar dinheiro emprestado fica mais barato, mais atrativo. Isso incentiva todo mundo a consumir, a investir, e a economia começa a girar mais rápido. O efeito colateral, claro, é que com mais dinheiro circulando e mais gente comprando, a inflação pode voltar a subir. Certo, já deu para ter uma boa ideia do cenário geral, mas agora vamos trazer a conversa para mais perto. Como é que essas subidas e descidas da Selic afetam o nosso dinheiro, as nossas economias e os nossos investimentos? E para entender por que isso é tão importante, dá uma olhada nesse histórico. É uma verdadeira montanha-russa. Pensa só, no fim dos anos 90, a gente teve uma Selic de 42%. Já em 2020, ela despencou para a mínima histórica de 2%. E aí, em 2022, já estava em 13,75%. Essas mudanças drásticas alteram completamente o jogo para quem investe. A lógica aqui é bem direta. Olha só, com a Selic lá em cima, a renda fixa vira a estrela do show. Investimentos mais seguros, tipo o Tesouro Selic, passam a render super bem. É uma ótima para quem é mais conservador. Agora, quando a Selic cai muito, o rendimento da renda fixa vai lá para baixo. Aí, para buscar um retorno melhor, muita gente começa a olhar para a renda variável, como ações e fundos imobiliários, mesmo que isso signifique assumir mais risco. E a famosa caderneta de poupança, hein? Bom, ela tem uma regra bem específica, que depende totalmente da Selic. Presta atenção. Se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% todo mês, mais uma taxinha chamada TR. Mas, se a Selic cair para 8,5% ou menos, o rendimento muda, passa a ser só 70% da Selic. E o que isso quer dizer na prática? Que em tempos de juros baixos, deixar o dinheiro na poupança pode significar perder poder de compra para a inflação. É uma regrinha de ouro para se ter na cabeça.
Bom, estamos chegando na reta final da nossa análise. Depois de entender todo esse mecanismo e o impacto no nosso bolso, qual é a grande lição que a gente tira disto tudo? No fim das contas, a gente pode pensar na Selic como o grande termômetro da economia. É a principal ferramenta que o Banco Central tem na mão. Ficar de olho na Selic é como olhar para o painel de controle da economia brasileira. As mudanças nela dizem se as coisas estão esquentando ou esfriando e para que lado o vento financeiro está soprando. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Já que a gente sabe que a Selic vive nessa montanha russa, como é que o nosso dinheiro, os nossos investimentos, estão posicionados para aguentar as próximas subidas e descidas? Entender esse mecanismo todo é, sem dúvida, o primeiro e mais importante passo para a gente tomar decisões financeiras mais conscientes.